TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado. A direção do sistema de comunicação da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Eu sempre comento com toda a direção, com Flaviano Cunha, com Mairink Júnior, que não justifica gravarmos o programa. O interessante é que ele seja ao vivo para que você, telespectador, possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, dia 18 de julho, e ainda estamos no inverno. A temperatura hoje teve uma pequena elevação, não foi aquele frio muito forte, mas ainda estamos no inverno, já estamos no segundo semestre, na segunda quinzena desse mês 7. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2023, ao vivo no estúdio da TV Candidez, eu recebo o médico cirurgião plástico, Dr. Gustavo Gonzalez. Dr. Gustavo, programa Amostra Grátis, boa noite. Prazer muito grande te receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. E já em nome da direção do Sistema MPA de Comunicação, do Mairink Júnior e de toda a equipe, agradecendo aqui a sua presença e mandando aqui um abraço do Mairink a você. Muito boa noite, Samuel do Vale. Boa noite aos telespectadores do programa da TV Candidez, do programa Amostra Grátis. Eu voltando aqui, tive aqui há alguns anos, estou muito honrado pelo convite e vamos fazer um bom bate-papo aqui. Que bacana, que legal. O Dr. Gustavo Gonzalez já tem uma caminhada muito grande. No segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre isso, aceitou o nosso convite, está aqui hoje para falar sobre essa questão das cirurgias plásticas como um todo, E quais são as mais indicadas, quais são as mais procuradas. E na visão dele, dessa caminhada de quase já 3 décadas, como médico, como é que ele vê esse cenário atual? Você pode participar conosco, hein? Você pode enviar a sua pergunta para tirar a sua dúvida. Doutor Gustavo, a gente lançou aí uma chamada hoje no Bom Dia Divinópolis e a gente já começou a receber aí algumas primeiras perguntas. E o carro-chefe da pergunta, eu vou dizer que o carro-chefe foram 2, a questão da lipoaspiração e da prótese mamária. Mas nós também tivemos perguntas que nós vamos fazer ao longo do programa. A lipoaspiração continua sendo o carro-chefe por maior procura das pacientes, principalmente nos consultórios? Sim, eu acho que a lipoaspiração, ela praticamente divide, com a prótese mamária. Hoje teve nesses últimos, vamos dizer assim, meses, anos, diminuiu um pouco a procura da prótese mamária. Então, eu acho que a lipoaspiração ainda é a mais procurada. O que uma paciente chega num consultório, na primeira consulta com o cirurgião, o desejo dela e aquilo que ele, como profissional, pode entregar? Isso é o mais difícil, da cirurgia plástica. Você trabalha com expectativa, você trabalha com o psiquismo da paciente. Então, você tem que conseguir tirar da mente dela, da cabeça dela, qual é a ideia, o que ela está querendo. Isso é muito comum quando a gente vai calcular volume de prótese de mama. Ela vem com uma ideia e muitas das vezes você vai mostrar fotos daquele volume que ela inicialmente planejou, ela fala assim, não, isso está muito grande, eu não quero isso. Você conseguir tirar da cabeça da paciente a ideia,
Mesmo nas cirurgias de lipoaspiração, as cirurgias de lipoenxertia, onde envolve a lipoescultura, vamos dizer assim, a paciente, você tem que enquadrá-la num perfil de corpo onde você pode melhorar, mas mantendo o perfil original dela, mantendo a originalidade. E dentro da questão da lipoaspiração, o que há de novidade nesse exato momento para quem está nos acompanhando? Você que é um médico que gosta sempre de se atualizar. O que tem de novidade no que diz respeito à lipoaspiração? Olha, eu digo o seguinte, toda vez que eu vou num congresso e vou falar, a lipoaspiração é um procedimento que foi padronizado por Ilhus, né, no começo da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, ou seja, tem mais de 40 anos. O que mudou são os acessórios, o princípio básico é o mesmo, você vai usar um instrumento que curete, que colhe aquela gordura traumaticamente, retirando, raspando a gordura, né? E com um sistema de vácuo você vai descartando essa gordura, ou hoje em dia a gente não descarta quase nada mais, a gente aproveita ela sempre para fazer as lipoenxertias. Então o que tem de novidade? Vamos aí escalonar, são os equipamentos. Primeiro, o equipamento que facilita a vida do cirurgião e diminui muito o trauma, que são os vibrolipos. A desconvículos e vibrolipos têm que ser de boa qualidade, os vibrolipos que não ofereçam risco nem para o cirurgião nem para o paciente. Ele melhora muito e ele dá uma segurança no procedimento porque ele diminui o trauma nos vasos sanguíneos. Então, melhora muito. Não é uma coisa nova, é antigo, mas assim, a curva de melhora dos equipamentos, vamos dizer assim, de upgrade desses equipamentos hoje são muito melhores do que eram há 20 anos atrás. Os equipamentos diatermais que usam calor, que aí vem o Vaser, Renuvion, o BodyTite, que são nada mais, nada menos que equipamentos que cauterizam, que promovem um aumento térmico no tecido gorduroso na função de que esse tecido, esse conjuntivo que forma o arcabouço do tecido gorduroso se contraia. Isso depende muito da habilidade do cirurgião, ele é muito dependente da habilidade porque você está trabalhando com uma coisa que vai queimar por baixo da pele, então o estrago é grande. Então pode levar a irregularidades, é uma curva de aprendizado longa, então é uma coisa assim que tem que ser muito bem indicada e o profissional muito experiente, que tenha muita habilidade com esses novas tecnologias. Muito bem. E a Jussara Dias, do bairro Bom Pastor, ela mandou uma pergunta para a gente hoje bem cedo, quando nós participávamos aqui do Bom Dia Divinópolis, gravando essa chamada da sua presença, e ela perguntava sobre a questão da recuperação da lipoaspiração. Quanto tempo depois da lipoaspiração uma mulher pode exercer as suas atividades, principalmente na questão do trabalho e da atividade física? Parabéns pelo programa, sempre acompanho. Jussara, doutor Gustavo vai te responder sobre essa questão da recuperação, que é algo que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida. A lipoaspiração, quando você usa numa técnica correta, o paciente não tem esfoliação. Eu faço lipoaspiração em pacientes, tiro aí 2, 3 litros de gordura, o paciente vai embora no mesmo dia, poucas horas após a cirurgia. Por quê? Porque a gente usa uma técnica onde você diminui muito o sangramento, o paciente perde muito pouco em termos de eletrólitos, de sangue, etc. e tal, e o paciente volta às suas atividades rapidamente. Eu opero o paciente, às vezes, na quarta, na quinta-feira, segunda-feira volta ao trabalho. Eu digo que tem um caso aqui, essa pessoa vai até assistir, vai lembrar, que ele operou comigo, fez uma lipo comigo na clínica e foi dar plantão, era um médico, no mesmo dia. Ele operou de manhã, saiu da clínica de tarde, de noite foi dar plantão. E de modo bem confortável. Eu achei uma imprudência. Falei com ela, você está sendo imprudente. Mas ele foi, não é o ideal, obviamente, mas aconteceu. Essa pessoa se vê, vai lembrar. E é um caso interessante. Não é o ideal, realmente. Eu acho que tem que ter um período aí de convalescência, né? Esperar o organismo equilibrar aí os distúrbios eletrolíticos, né? O grande problema da lipoaspiração é o trauma que ela faz. O estrago, ela é um furinho, né, que vem lá da cânula, mas por dentro o estrago é grande. Então você que tem que proteger esse organismo desse estrago. Como que você protege? Primeira coisa, uma boa hidrotomia. O que é isso? É colocar bastante líquidos específicos, né, preparados, onde você vai diluir o tecido gorduroso e vai promover uma vasoconstrição. Os vasos sanguíneos fechem para não haver sangramento. Com isso, o paciente tem uma esfoliação menor. Você tem uma lipoaspiração sem praticamente sangue nenhum, o paciente
volta às suas atividades rapidamente, está tranquilo para voltar para casa no mesmo dia. Isso eu faço de rotina na clínica. Legal. Até uma dia está dizendo o seguinte, que quando é que a abdominoplastia vai ser necessária e qual que é a relação da cirurgia com a lipoaspiração? Olha, hoje em dia a abdominoplastia a gente deixa para aquelas pacientes que têm excesso de pele, seja porque tiveram filhos, seja porque perderam peso e ficaram com excesso de pele, ou tiveram estrias, onde a pele não tem uma capacidade de acomodação muito boa, você vai ter que tirar o excesso de pele. Esse é o diagnóstico, que é o ponto principal. A medicina trabalha assim. Você diagnosticou, há um excesso de pele? Sim. A retração da lipo, ela vai ocorrer com técnicas usando a lipo na camada lamelar, né, a camada mais superficial de gordura. Você consegue retrair usando aí os diatermais, o Vaser, Renuvium, o Body Tight, o Argon, tudo isso tem uma contração, mas não é uma contração muito grande, não. Eu não consigo achar que uma paciente que vai cair numa abdominoplastia vai poupar essa cirurgia usando uma tecnologia dessa. Ela vai acabar caindo na abdominoplastia. E já que você vai cair na abdominoplastia, então para que você usar uma técnica, já que vai tirar a pele, tira 1 centímetro a mais, 2 e resolve o problema da paciente. Esse é o meu conceito. Eu acho que você não deve onerar o paciente com uma tecnologia cara, se você vai partir de cara para uma plástica de abdômen. Então, a indicação está aí. Tem excesso de pele, o paciente teve filhos, teve perda de peso e oscilação de peso, e voltou com estria, alguma coisa assim, tem que fazer a plástica de abdômen. A parte muscular, vamos dizer assim, da abdominoplastia, onde você vai trabalhar um músculo, é que aí que tem que ter indicação bem correta, porque não adianta falar, vai fechar o músculo e vai melhorar o resultado estético. Não, às vezes se você fecha um músculo que já está fechado, você vai sobrepor ele. Você sobrepondo o músculo, você vai piorar o resultado estético. Né? Não existe essa questão. Aumentou a pressão intraabdominal, não segura, vai abrir de novo. Né? Não tem essa coisa que, eu vou fazer um procedimento, vai amarrar meu músculo, vai ficar amarrado. Não fica, não existe. Aumentou a pressão intraabdominal, o organismo vai reagir. Você tem que tratar se existe uma diastase grande. Se a diastase for acima de 2 centímetros, você vai tratar. Se não for, é preferível você deixar do jeito que está. Deixar a natureza e a linha alba, né, essa original do jeito que estava. E para encerrar esse primeiro bloco, o telespectador está pedindo para você dar mais detalhes sobre a Vibrolipo. Qual que é a questão da Vibrolipo, da importância da segurança para a paciente? A técnica é a mesma, como eu disse, padronizada por Ilius na década de 80. Uma curetagem, a cânula do Vibrolipo, ela oscila. E como ela oscila, ela consegue, de certo modo, não lesar os vasos sanguíneos. Né? Essa não lesão de vasos sanguíneos diminui o sangramento, aumenta a segurança. Outra coisa, facilita um pouco o esforço do cirurgião. Então, ele não tem aquela dificuldade, aquele cansaço em trabalhar, porque o Vibrolipo ele facilita o esforço, né? Diminui o esforço do cirurgião. Então, o Vibrolipo ele aumenta muito a segurança, a meu ver, do procedimento, mas precisa de uma curva de aprendizado grande. Eu trabalho com o Vibrolipo desde 1998, eu demorei muito a aprender a lidar com ele, mas tudo em medicina é assim, depende de tempo, né? Não é aquela coisa de, hoje eu vou fazer, amanhã eu sou doutor prático e já sou um expert nisso, não, demora. Muito bem, olha só, no próximo bloco, aqui na Fechada Túlio, por gentileza, nós vamos falar sobre a questão de como e onde esses procedimentos são realizados. Bom, daqui a pouquinho nós vamos chamar o nosso primeiro e breve intervalo, mas antes nós temos uma notícia importante para você. A Gerdau e a Prefeitura de Divinópolis dão início às obras de revitalização do calçadão Caminho dos Rouxinóis. Está no site do Sistema MPA de Comunicação. A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, em parceria com a Prefeitura Municipal de Divinópolis, dará início no próximo dia 24, segunda-feira, às obras de reconstrução e revitalização do calçadão Caminho dos Rouxinóis, que passa pelos bairros Porto Velho, Esplanada, Centro, Antônio Fonseca e Niterói e Nossa Senhora das Graças. O local também contará com 3 praças de convivências com brinquedos acessíveis para crianças com deficiências neurológicas e físicas, e o primeiro da cidade. Mesa de jogos, academia e espaço importantíssimo, food trucks. Traçado margeando pelo rio Itapecerica, também é importante corredor de acesso à área central do município, contribuindo para a mobilidade da cidade. Matéria do site do Sistema MPA de Comunicação. Obrigado aí ao Túlio. Na próxima semana eu vou trazer aqui mais notícias da Gerdau no nosso site do Sistema MPA de Comunicação. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Volta ao vivo nessa terça-feira. Na próxima terça-feira vai ser dia 25, vai ser a última terça-feira do mês. Médico endocrinologista, Dr. Rodrigo Bueno, vai estar conosco. Ele mandou um curto vídeo. O nosso diretor Túlio coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os amigos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é Rodrigo Bueno, médico endocrinologista da cidade de Divinópolis. Estou aqui para convidar a todos para o dia 25 de julho, uma terça-feira, às 21 horas. A gente vai falar sobre o tema diabetes. E eu vou poder expor um pouco sobre as novidades no tratamento, no diagnóstico, no acompanhamento, a tecnologia inserida na questão do diabetes, né? É um problema mundial, né? Afeta milhões de pessoas no Brasil e a gente vai poder trocar um pouco de experiência aí nesse dia. Então, dia 25 de julho, terça-feira às 21 horas, eu estarei aqui com vocês. Boa noite a todos e até mais. Um abraço para o Dr. Rodrigo Bueno, Dr. Gustavo Soares, esse médico que é cirurgião do aparelho digestivo, vai estar no Rio de Janeiro num congresso internacional. Ele é de Divinópolis, vai ser um dos palestrantes. Olha só a chamada desse encontro no Rio de Janeiro agora em agosto. Muito bem, de volta ao vivo aqui no estúdio, a gente está recebendo hoje com muito prazer um médico cirurgião plástico, Dr. Gustavo Gonzalez, Equilíbrio Day Hospital. Dr. Gustavo, prazer receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, esse bate-papo acima de tudo informativo, mas nesse segundo bloco eu sempre gosto de saber um pouco mais, né? Eu acho que o público também fica muito curioso para saber um pouco sobre a história desse profissional que aqui está ao vivo. A gente já sabe da sua caminhada de 27 para 28 anos como médico. Mas como é que é a história de vida do Gustavo? Como é que é a sua história desde a infância e como é que foi a sua caminhada para buscar a medicina? Bom, de médico eu tenho 32 anos. Opa, né? Então errei aí por 4. De 28 anos de cirurgia plástica, 27, 28 anos de cirurgia plástica. Eu sou do sul de Minas, de uma cidade pequena aqui, muito boa, muito aconchegante, friazinha, chamada Campo Belo. Eu saí de Campo Belo muito jovem, fui morar em Belo Horizonte com 14, 15 anos, terminar meus estudos. E logo terminei e fui prestar vestibular para medicina e entrei na Faculdade de Medicina da UFMG. E lá, no iniciei, eu trabalhei na escola como monitor, eu fui pesquisador do CNPq, tive um viés muito voltado para esse lado de pesquisa. Depois terminei o meu curso de medicina, fiz prova de residência e passei na residência lá mais desejada, que era do Hospital das Clínicas. Trabalhei no Hospital das Clínicas, fiz as residências de cirurgia geral lá, de cirurgia plástica, fiz também, entre a cirurgia geral e cirurgia plástica, fiz cirurgia de cabeça e pescoço. Fui colega do João Marcos, que é um cirurgião grande, cirurgião de cabeça e pescoço aqui de Divinópolis. Nós fizemos residência juntos. Bem conhecido o nome dele, né? Cabeça e pescoço. O Dr. Telmer, Sandro Delgado, foi meu colega de residência. Urologista. Urologista, na época da cirurgia geral nós fizemos juntos. E Giovanni Greco, muitos outros aí, também foram meus colegas. E terminando a cirurgia plástica, eu prestei concurso, fui trabalhar na rede FEMIG, trabalhei 11 anos no serviço de urgência e emergência da rede FEMIG, Hospital Júlia, Hospital João 23, e depois vim
né, para Divinópolis, porque minha esposa era daqui, a família dela era daqui, e ficamos namorando com Divinópolis. Em 98 eu vim para Divinópolis, meio que trabalhando ainda em Belo Horizonte, Divinópolis, aquela coisa toda, e me firmei o pé aqui. Estou aí, já tem 25 anos. E como é que você sente? Você sente que a cidade também te abraçou? Você se sente Sem confortável em dúvida. Divinópolis? Não, muito confortável. Eu acho que eu morei mais tempo da minha vida toda em Divinópolis do que na minha cidade natal, em próprio Belo Horizonte também, não fiquei tanto tempo assim. Hoje eu ainda tenho vínculo em Belo Horizonte, eu sou professor licenciado da Faculdade de Medicina, já há muitos anos, não exerço mais, né? Mas dei aula lá durante 3 anos e meio, como professor substituto. E tenho um consultório ainda em Belo Horizonte que eu tenho que manter, porque eu já operei as pacientes, mães, operei as filhas, agora estou operando as netas. Então, assim, eu tenho uma clientela fidedigna em Belo Horizonte. Mas minha vida se resume a Divinópolis. Eu vou em Belo Horizonte uma vez a cada 15 dias. Você falou que você é professor licenciado. É muito bacana você estar ali da frente e passando para os futuros médicos informação. Você teve esse gosto e você se licenciou porque realmente falta tempo para conciliar tanta coisa também? Eu me licenciei porque eu tive que vir para Divinópolis, porque minha esposa nosso filho nasceu, nós tivemos alguns probleminhas com ele, e nós tivemos que vir para Divinópolis. Eu não conseguia conciliar mais a faculdade, né? Que eu estava fazendo mestrado e depois estava começando a fazer o doutorado, e eu não consegui mais conciliar essas coisas e acabou ficando aqui. E foi ótimo. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter ficado em Divinópolis. Bacana. Olha só, o doutor Gustavo Gonzalez, cirurgião plástico, é médico. Agora há pouco a gente recebeu aqui uma pergunta, também conveniado da Unimed Divinópolis. É importante fazer essa citação também, né, da Unimed Divinópolis, porque 3 pessoas já fizeram aqui esse tipo de pergunta, aproveitando e mandando um grande abraço para toda a equipe da Unimed, o doutor Gustavo. E o Equilibre Day Hospital foi um sonho antigo, porque durante muito tempo você ficou na Getúlio Vargas, num local muito aconchegante também, mas agora num lugar completamente definitivo. O Túlio vai colocar algumas fotos para a gente e você fala dessa concepção e da realização desse projeto? Olha, o Equilibre Hospital, né, é um hospital-dia, onde vamos dizer assim, a vertente de cirurgia plástica em todas as capitais, toda cidade grande, inclusive na maioria dos países europeus, nos próprios Estados Unidos, evita-se fazer cirurgia plástica em hospitais grandes, que tem movimento de cirurgias de outras áreas, para evitar principalmente contaminação, né? A cirurgia plástica, principalmente a cirurgia plástica estética, ela é uma cirurgia muito melindrosa e uma infecção é um desastre numa cirurgia dessa. Então, a tendência mundial é que essas cirurgias sejam realizadas em hospitais que tenham todas as características de um hospital grande, mas que não seja aberto a tanto tipo de cirurgia e que tenha uma equipe mais voltada para a cirurgia plástica, para as suas, vamos dizer assim, as suas diretrizes, as suas peculiaridades. Então, nós temos uma equipe lá voltada para isso. Lá no hospital, no Equilibre Day Hospital, nós temos 2 salas de cirurgias grandes, uma menor, temos 5 leitos de recuperação, 2 apartamentos confortáveis, onde os pacientes se recuperam com uma hotelaria muito superior a de um hospital, porque não é do hospital investir nisso, né? O hospital tem que investir em bons equipamentos de CTI, em bons equipamentos de imagem, não vai ficar investindo em hotelaria. Já a cirurgia plástica tem que investir, porque o paciente está ali rígido, né? Ele vai se submeter a uma cirurgia saudável, ele não tem problema nenhum de saúde, então ele está preocupado em ter uma recuperação num lugar que seja mais confortável para ele e também para os familiares que tenham onde ficar, né? Que sejam bem tratados, com uma boa hotelaria e um centro cirúrgico exatamente igual ao de um hospital, com todas as suas peculiaridades, tudo que tem dentro do hospital tem no hospital dia, tem que ter, é obrigatório, né? Então a gente faz isso, uniu essas 2 estruturas. Os hospitais dias hoje são mais usados para cirurgia plástica. Em Belo Horizonte, por exemplo, é difícil a gente ver um cirurgião plástico operar cirurgia estética em hospital de grande porte. A maioria vai para hospitais dia, que é o mais comum hoje em dia. Hospitais dia são seguros. E para quem quiser conhecer, o Equilíbrio Day Hospital fica ali na Pedrinho Alvim, número 80, no Liberdade. Isso. 3213-2089, 8825-5800. Daqui a pouquinho tudo vai colocar o crédito ali para a gente. Doutor Gustavo, a gente está recebendo aqui muitas perguntas
E nós vamos, daqui a pouquinho, deixa eu fazer aqui primeiro da lipo de alta definição. Olá, Samuel, boa noite. Os rendimentos e resultado da lipo HD, ela realmente é bem satisfatória do que a lipo que era feita alguns anos atrás? Telespectadora não quis se identificar, não tem problema, doutor Gustavo Gonzalez vai te responder. Olha, a lipo de alta definição, ela hoje é um público que trabalha, o público fitness, né? Que tem, vamos dizer assim, correções mínimas, né? Aquela pessoa que há alguns anos não precisaria, não se preocuparia em fazer uma lipoaspiração, em nada, não incomodaria ela. Mas hoje, com a competição, vamos dizer assim, e a necessidade de cada vez mais definições e melhoras musculares, etc. Tal, a lipo de alta definição entra aí. O resultado é muito bom, a gente consegue salientar a musculatura, né, com seus vincos, os seus, vamos dizer assim, os seus ventres e as suas inserções musculares, consegue definir bem a musculatura, consegue aumentar, por exemplo, os glúteos, coisas que é difícil de você conseguir aumentar numa academia. E você consegue definir a musculatura do reto abdominal, dos oblíquos, que é difícil você ter isso, principalmente em paciente do sexo feminino na academia, né? Então a gente consegue isso com a lipo HD. Ela muda um pouco a técnica em relação à técnica de lipo convencional, porque você trabalha com cânulas muito finas, a gente usa cânula de 2,5, 2,2 milímetros para alta definição, e ela trabalha muito com enxertos, né? Aquele músculo que você quer ressaltar, você faz uma lipoenxertia, mesmo que seja mínima, lipoenxertia de 10, de 20 ml, de 5 ml, para você ressaltar uma definição muscular. Olá, Samuel, boa noite, estou acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde. Minha pergunta é sobre a questão da prótese mamária. Ainda vale a regra para o silicone que deve ser trocado a cada 10 anos? Parabéns pelo programa. Thaisa. Sou aqui do bairro Niterói. Obrigado, Thaisa, pela sua pergunta. Dr. Gustavo Gonzalez vai te responder. Olha, Thaisa, a prótese não tem validade determinada mais. Evoluiu as próteses com várias, vamos dizer assim, vários métodos de fechamento para que não haja extravasamento do silicone. Eu só digo para minhas pacientes o seguinte, não existe prótese definitiva. Você não vai ter uma prótese que vai ficar com ela a vida inteira. Você vai ter que trocar em algum momento. A maioria das vezes, com talvez 20, 15, 30 anos, né, o que vai depender é se essa prótese vai estar ou não em condições de uso, ela vai apresentar ou não problemas. Normalmente, as pacientes que colocaram prótese na faixa de 20, 30 anos, vão estar trocando essas próteses com 40, 45 anos, porque tiveram filhos e acabaram que esteticamente vai ter que mexer na mama, tá? Mas não existe prótese definitiva, não. A prótese tem que ser trocada. Ela pode durar muitos anos, ou pode ser que a paciente viva a vida inteira sem mexer, porque ela não apresentou problema, né? Se ela não apresentar problema, pode ficar. Todas as vezes que a gente fala aqui da cirurgia plástica, há sempre uma grande preocupação com relação às cicatrizes. E no que diz respeito à prótese de mama, eu acho que essa preocupação ela aumenta muito por parte das pacientes. O que o médico recomenda, o que o médico orienta com relação quando a paciente chega com esse tipo de preocupação, que tanto no que se refere à mamoplastia de aumento quanto à redutora? Olha, a mamoplastia de aumento, que é a prótese de mama, a cicatriz é mínima. A cicatriz ela tem em torno de 4 centímetros. Eu uso o sulco mamário, eu acho, quando você não tem que mexer em mais nada, não tem que mudar a posição de mamilo, nem de areola, nem nada, a decisão no sulco mamário, ela atende muito bem. Aí, uma cicatriz de 4 centímetros, exatamente na dobra, ela praticamente fica invisível. Essa paciente não vai ter problema com essa cicatriz. Aí tem várias técnicas, né, quando você faz a abordagem pelo sulco mamário, de inclusão de próteses, desde próteses que ficam submusculares até próteses que ficam debaixo da glândula, intraglandulares praticamente. Eu não uso nem o plano submuscular, nem o plano intraglandular ou subglandular. Eu uso o plano subfacial. Eu uso a face do músculo, no início ali, músculo peitoral, às vezes até quando o sulco é mais baixo, até parte da face do reto abdominal, já na porção alta dela, para que eu possa fazer uma estrutura de sustentação para essa prótese não escorrer, que é o mais comum da prótese do paciente jovem. Né? O paciente jovem, o problema é a prótese escorrer, ela escorre, ela desce. A prótese submuscular não escorre, não desce, ela fica
bem alta, às vezes até com problema, se você tem que usar algum artefato para baixar essa prótese no pós-operatório imediato. Mas a prótese submuscular, ela desvencilha da mama, ela desvincula. Então você vai ter uma paciente que, por exemplo, se ela fizer um movimento, a prótese fica presa e a mama está movimentando. Outra coisa, com o passar do tempo, é o famoso problema da dupla bolha. A prótese não acompanha o desenvolvimento da mama. Aí passa alguns anos, a mama desce, cai e a prótese fica alta, presa. Aí tem que corrigir isso. Né? E eu, por questões, vamos dizer assim, minhas próprias, né, ideológicas, eu não acho interessante partir numa paciente jovem, primariamente usar a via submuscular. Eu acho que a via submuscular ela tem boas indicações, mas em pacientes que seriam mamas secundárias ou mamas que apresentam alguma chance de complicação. Muito bem. Eu estou recebendo aqui pergunta a respeito de, pedindo para você comentar. Olá, Samuel, boa noite. Quais são os tipos de sondas ou com relação às vias de colocação mais fáceis e mais usadas nesse momento pela cirurgia plástica? Não sei se você conseguiu compreender aqui a pergunta do telespectador sobre as vias de colocação. Eu acabei de dizer as vias de colocação da prótese de mama, né? Que são submuscular, subfacial, que é o plano que eu uso, e subglandular. Você tem incisões que você pode usar na região do sulco mamário, a incisão periareolar, né, ou subareolar, dependendo do caso, se não tiver que mexer na areola, ou às vezes as incisões maiores, que a gente chama de incisão em T ou em L, quando você vai ter que ter retirada de pele. Né, uma retirada de pele para a inclusão da prótese mamária. Tem sempre que lembrar que a mama é um órgão feito para expandir. A pele da mama ela é feita para expandir. E ela é uma pele que às vezes apresenta estrias, porque expandiu ou pela lactação, ou às vezes mesmo pelo efeito da adolescência, dos hormônios da adolescência. Ela é uma pele difícil, não acomoda muito bem. Tomar cuidado, então, com os volumes grandes de prótese e com as cirurgias de mastopexia com prótese. Tem que tomar muito cuidado, porque essas cirurgias às vezes não têm um resultado tão bom, porque a mama expande a pele e não sustenta a prótese, mesmo que esteja em qualquer via. E com relação à cirurgia da prótese mamária, com relação à questão da prótese de silicone, ou até mesmo a redutora, a questão... a paciente, muitas das vezes, ela pode, às vezes, passar pelo menos uma noite no hospital, ou sempre será condicionado, dependendo do horário que ela operar, ela ir e passar já a noite em casa? Olha, eu falo com os meus pacientes o seguinte, eu opero, a hora que eu chego lá no quarto depois da cirurgia, ela ainda está um pouco ainda sonolenta, eu falo assim, olha, você vai embora a hora que você quiser. Mas o que acontece, na verdade, é que a paciente, às 6, 7 horas da noite, está em pé na recepção, me pedindo, pelo amor de Deus, para mandar ela embora, que ela não aguenta, não quer ficar no hospital. Ela quer ir embora e tem plena condição de ir. Não existe uma regra, o paciente pode dormir, né? Deve depender muito da condição que ele está naquele momento, né? Mas o paciente, normalmente, do hospital dia, quando a cirurgia é bem indicada, bem feita, num tempo cirúrgico razoável, né, o paciente vai embora no mesmo dia, super tranquilo, ele pede para ir embora, não é a gente que manda ele embora, ele vai embora andando, tranquilo, já alimentou, já fez todas as suas atividades e está super tranquilo. Eu tenho certeza que se você fizer uma comparação do início da sua carreira como médico cirurgião plástico e agora, o avanço ele foi muito grande. Ah, porque sim. Parece que tinha todo um rigor com relação a essa questão do pós-cirúrgico, da pessoa, da paciente ter que ficar internada, talvez até mais do que 2 dias, não sei se eu estou sendo muito exagerado em relação. E isso mudou muito. Que ganho foi esse? Onde que apareceu esse ganho aí, desse avanço, desse conforto para a paciente? Primeiro, eu acho que os tempos cirúrgicos aumentaram, né? Porque hoje toda plástica de abdômen, seja abdominoplastia, mini abdominoplastia, ela acaba tendo a lipoaspiração junto, associada. Então acaba aumentando o tempo cirúrgico. Então assim, a gente tem que... Eu uso de artefatos, igual eu falei, a hidrotomia, tudo para não espoliar muito o paciente, para esse paciente terminar essa cirurgia com toda a condição que ele entrou, né? Sem espoliar muito e toda a condição que ele entrou ainda bem tranquilo. E diminuir muito o tempo cirúrgico. Eu acho que o tempo cirúrgico de cirurgia plástica estética passou de 5 horas, 5 horas e meia. Eu prefiro dividir a cirurgia. Se eu vejo que eu vou ter um paciente que vai fazer uma grande abdominoplastia, uma grande lipoaspiração, aí quer aspirar braço, quer fazer mama junto, quer fazer não sei o que, colocar prótese, mastopexia, eu já combino com o paciente, falo, olha, vamos dividir esse procedimento. Essa foi a evolução na minha concepção, no meu caso, de 20
anos atrás. Eu hoje não faço mais grandes cirurgias estéticas. Eu prefiro dividir o procedimento em 2 por segurança, para o paciente ter uma segurança. Ah, mas vai fazer 2 anestesias, é pior? Não, não é pior. É muito pior para o organismo ter várias áreas operadas, principalmente porque hoje as lipoaspirações estão associadas, então não dá conta de cicatrizar. Essa onde tem as complicações. É aquela mama que ficou com a cicatriz grossa, aquele abdômen que ficou com a cicatriz ruim. Por quê? Porque o organismo não dá conta de cicatrizar. É muita coisa ao mesmo tempo. Né? É a mama, é o abdômen, é a lipo, é a coxa. Então, a gente, quando trabalhava, por exemplo, paciente pós-bariátrico, hoje eu trabalho muito pouco com isso, mas eu fazia assim, separava mesmo, não fazia abdômen, coxa e braço junto de jeito nenhum. O paciente não dá conta, não cicatriza, abre, fica horrível a cicatriz. Por quê? Porque o organismo ele é feito para dar conta de uma certa quantidade de cicatrização. Ele não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. O paciente não tem recursos, vamos dizer assim. Bom, seria minha próxima pergunta sobre a questão da cirurgia reparadora, que eu acabei de receber aqui agora. Olá, Samuel, boa noite. Quanto tempo depois, na opinião do Dr. Gustavo, depois da cirurgia bariátrica, que a pessoa pode passar pela cirurgia redutora? Quando vai haver essa necessidade? Parabéns pelo programa, é o Júlio. Estou sempre acompanhando o programa. Obrigado, Júlio. Vamos ver como é que o Dr. Gustavo vai te responder sobre o tempo da bariátrica para a cirurgia reparadora. Na minha casuística, né, vamos dizer assim, casuística particular, minhas ideias, minha ideologia, 3 a 6 meses depois da estabilização do peso. Não é um prazo determinado. O paciente está emagrecendo, não vamos operar, porque não adianta nada. Você opera ele, tira a pele, daqui 3 meses ele está flácido de novo. Então, 6 meses, no mínimo 3 meses de estabilização. Ó, perdi 60 quilos, estabilizei nos meus 80 quilos, tem 6 meses que eu estou com 80 quilos, pode operar. Essa na minha concepção. Bacana, estou recebendo aqui perguntas também sobre a questão da idade. Afinal de contas, qual que é a idade mínima para fazer a cirurgia plástica? No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira aqui pela TV Candidez. Na terça-feira passada nós tivemos uma entrevista sensacional que foi sobre a questão do Júlio Verde, que foi sobre a questão da conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Tivemos a presença da médica oncologista Aline Lauda Freitas Chaves. Essa entrevista você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Na próxima terça-feira, confirmando mais uma vez, nós teremos a presença do Dr. Rodrigo Bueno. Esteve conosco para falar sobre a questão, agora vai falar sobre a questão do diabetes e outras questões também. Você pode acompanhar essa entrevista. Vai ser ao vivo na próxima terça-feira aqui pela TV Candidez. Antes de voltarmos com o Dr. Gustavo Gonzalez, ele que é médico cooperado Unimed Divinópolis, uma dica de saúde sobre a questão do Pilates. Eu tive o prazer de conversar com a fisioterapeuta e instrutora de Pilates, Franciele Teófilo Reabilitar. Um abraço para o Tiago Cornélio. Túlio coloca pra gente. E na nossa dica de saúde dessa terça-feira, eu vou ter o prazer de conversar com a fisioterapeuta
Ela que é instrutora de Pilates, Franciele Teófilo, aqui da Reabilitar. Franciele, programa Amostra Grátis, TV Candidez, boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. Prazer te receber aqui nessa dica de saúde. Eu queria que você falasse pra gente, pro público que está nos acompanhando agora ao vivo, afinal de contas, na sua ótica como fisioterapeuta, instrutora de Pilates, quais são os benefícios dessa prática? O Pilates ele é muito importante, principalmente no fortalecimento muscular, na melhora da flexibilidade, além dele auxiliar na diminuição do estresse, da ansiedade. Hoje em dia, né, com esse tempo muito corrido e todo mundo precisa, né, relaxar um pouco, e a gente trabalha muito também a parte respiratória. O Pilates também, ele trata a parte de lesão, você pode tratar a lesão e preveni-la. Então ele é importante tanto no dia a dia, quanto quando você machuca ou acontece alguma coisa nesse sentido. Imagino que muita gente que chega e que gosta do Pilates vai querer fazer de segunda a sexta. Nem sempre isso vai ser possível. Tem um ritmo certo de quantas vezes por semana, na sua opinião? Então, já foi comprovado, pesquisa e tudo, que o mínimo ideal seriam 2 vezes por semana. Mas caso a pessoa queira fazer todo dia, não tem problema nenhum. Não é igual academia que você precisa parar para a musculatura descansar, sabe? Você pode fazer todo dia. Claro, respeitando o limite de cada um e sempre com um profissional adequado auxiliando. Ô, Franciele, pesquisas apontam que em algum momento da vida, todas as pessoas vão apresentar algum problema relacionado à coluna. De que forma o Pilates pode contribuir? Eu estou me referindo até na questão da prevenção. Então, o Pilates, um dos focos dele é o fortalecimento do core. Muita gente faz confusão sobre o que é o core, e o core é o fortalecimento da coluna, abdômen e a região pélvica. Então, dessa forma, o Pilates, com esse fortalecimento e a melhora da flexibilidade, ele diminui as queixas de dores. E quando a pessoa não tem nenhum tipo de patologia ou lesão, ele vai prevenir essas dores no futuro. E a questão do Pilates, muita gente chega querendo emagrecer, perder ali algumas medidas e a ter mais disposição. E o Pilates, ele pode contribuir com isso? Então, o Pilates, o foco dele não é o emagrecimento diretamente. Entretanto, uma vez que fortalece principalmente a musculatura interna, ele melhora a massa magra. Então, aumenta o potencial para queimar caloria. Então, indiretamente, a gente observa muito a perca de medidas. Às vezes a pessoa não perde peso em si, vai no balanço e é o mesmo peso, só que diminui medida, o que já é ótimo. Então, o corpo molda, então é muito bom. A parte da disposição, uma vez que o Pilates ele trabalha o corpo e a mente, então a pessoa melhora a consciência corporal, respiração. Então, dessa forma, a gente se sente mais disposto, melhora a autoestima, então também ajuda nessa parte também. Professor, muito obrigado por essa participação aqui no quadro Dica de Saúde da TV Candidez, do programa Amostra Grátis. Felicidades para você. Muito obrigada. Um abraço para a Franciele Teófilo, essa grande fisioterapeuta que contribuiu nessa dica de saúde. De volta com o Dr. Gustavo Gonzalez, aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, nessa terça-feira. Hoje é dia 18 de julho, é ao vivo. E já trazendo aqui um abraço de toda a direção da TV Candidez, ao Dr. Gustavo, especificamente do Marinho. Esse ao vivo faz toda a diferença, porque a gente conta com a participação aqui do telespectador. Quem sabe fazer, faz ao vivo. Com certeza. E eu não vou dizer que foi uma das imposições, porque eu acho dizer que a imposição é uma coisa muito forte, né? Mas a nossa negociação aqui, eu falei, gente, tem que ser ao vivo, porque você vai fazer um programa de saúde com que a pessoa vai participar, e isso é muito importante. O doutor Gustavo, a gente está recebendo aqui perguntas sobre a questão da cirurgia mínima. Olá, Samuel, boa noite. Qual que é a idade mínima para fazer a cirurgia da colocação de prótese mamária? Parabéns pelo programa. A gente sempre fica na dúvida sobre essa questão. Como é que o doutor Gustavo responde ao telespectador? Vamos lá, tem duas coisas, né, duas datas. Primeiro, o início da menstruação, a chamada menarca, tá? Que é um ponto que a paciente já sabe, começou com 12, com 13, com 14, com 11 anos. E o desenvolvimento mamário chamado telarca. Eu geralmente espero uma paciente com 5 a 6 anos, no mínimo, em relação à telarca e à menarca, que são essas datas aí. Então, assim, tem que ter uma avaliação do cirurgião plástico para ele ver se a mama completou o desenvolvimento. A menina é nova e acha que a mama está pequena, está sofrendo com isso porque não tem volume mamário, mas a mama não cresceu ainda, né? Ela não atingiu os seus níveis hormonais a ponto de estimular essa mama a crescer. Então tem que avaliar, o cirurgião tem que ser consciencioso, avaliar, não, espera mais 1 ano, espera mais 6 meses. Então não tem uma idade mínima, eu acho assim, menos de 16, 17 anos, eu acho complicado.
O risco de estrias aumenta proporcionalmente à idade. Quanto mais baixa a idade, maior o risco de estria, porque a estria sempre está associada a hormônio, né? Então, essa adolescência e esse final da adolescência pode associar ao estiramento da prótese, os hormônios agirem e a paciente ter estrias. Então, eu acrescento isso. Idade ideal, 18 anos, por aí, acima de 18, né? Dependendo do caso. É comum e isso você consegue dar uma carta branca para uma paciente que vai chegar, porque ela quer saber, ela já vai chegar no médico, eu imagino, já fazendo uma pré-pesquisa de quem é esse médico. Eu imagino isso, principalmente no que diz respeito à cirurgia plástica. E às vezes ela chega e ela quer conhecer esse ambiente do Equilíbrio Day Hospital. Isso é possível? Isso pode ser mostrado para a paciente? Que estrutura é essa? Até para que ela tenha um pouco de tranquilidade também, segurança? Sim, hoje é muito comum o paciente ir, às vezes leva algum parente que é médico ou conhecido, médico e tudo, leva, a gente mostra com todo prazer. Inclusive, assim, é um diferencial. O paciente conhecer é ótimo, porque ele, né, sabe onde está indo, sabe o que está acontecendo. Eu sempre falo isso, que medicina é uma profissão que não existe propaganda média. Haja vista que o CRM, o nosso conselho, proíbe qualquer tipo de propaganda, antes e depois. Isso tudo é muito mal visto no meio médico. Acho que a melhor indicação sempre vem de outra paciente que fez o procedimento e, às vezes, de médicos, né, que trabalharam com aquele médico e sabe do potencial dele, da sua ética, da sua capacitação. Então, eu sempre tenho pacientes que vieram, geralmente, por indicação de outras pacientes. Como eu brinquei, quando eu operava as mães, estou operando as filhas, agora estou operando as netas. E é assim que funciona. Agora, essa é a coisa de rede social, eu tenho propaganda, que eu tenho tantos mil seguidores, isso não quer dizer nada. Isso aí, para mim, quem tem muito tempo de ficar em rede social é porque não está trabalhando direito. Porque eu não tenho tempo de fazer nada, de fazer um vídeo de rede social, porque tanta coisa que eu tenho para fazer, eu delego isso aí para uma empresa de marketing, eles vão lá e fazem os vídeos éticos de rede social para a nossa empresa, para a clínica e para a minha especialidade e pronto. Eu mesmo filmar vídeo, fazer essas coisas, eu não tenho tempo disso não. Quem faz isso é porque está sobrando tempo, tomar cuidado. Ô, doutor Gustavo, e com relação a todas as cirurgias, porque a cirurgia plástica, ela envolve vários procedimentos. Qual que é uma cirurgia hoje que te motiva, que te deixa você realmente mais envolvido? Claro que toda cirurgia você se envolve com a paciente, mas qual que é a que mais te motiva nesse exato momento, depois de uma caminhada de quase 30 anos como especialista da cirurgia plástica? Olha, sempre o que mais motiva a gente são os desafios, né? Então, assim, a cirurgia de face, incluindo a cirurgia de nariz e a cirurgia de rejuvenescimento facial, vamos colocar assim, são as cirurgias mais desafiadoras da plástica, né? É onde você vai trabalhar com um paciente que teve uma grande história de vida, um paciente que já é mais maduro, que sabe muito bem o que quer, que sabe definir muito bem para você o que ele está querendo, não é um paciente que é leviano, que vai chegar querendo coisas que não podem ser feitas, né? Coisas que estão fora vamos dizer assim, do hall da ciência. Então, esse é o maior desafio. A cirurgia, na minha opinião, são as cirurgias de face, principalmente a rejuvenescimento facial, que é uma cirurgia que a gente adotou uma técnica que eu já venho desenvolvendo ela há mais de 12 anos, onde hoje eu não faço aquela clássica incisão de abrir a face. Eu faço uma incisão pequena no couro cabeludo e pequenas incisões na região posterior da orelha. E consigo um resultado semelhante à cirurgia aberta e tenho o grande diferencial que é harmonizar a face, fazer a harmonização, aquilo que eu faço desde 1994 com ácido hialurônico, preenchendo, que o público vê aí hoje, vários profissionais aí fazendo isso, transformando as faces como se fosse uma foto comprada no supermercado, todo mundo igual, a cara quadrada e todo mundo está de um jeito só. A harmonização com ácido hialurônico hoje levou a esse caminho. Eu acho isso um erro. Eu faço a harmonização com a própria gordura da paciente. Eu consigo resultados melhores do que com ácido hialurônico. A gordura, uma vez incorporada, ela é definitiva, não precisa de refazer, não precisa de fazer de novo, não vai reabsorver. Uma vez incorporou, é dela. Passou 3 semanas, está ali, já é dela. Não muda.
outra coisa, você trabalhando essa gordura, esse tecido gorduroso de uma maneira correta, com centrifugação, estratificação, retirada dos fatores de crescimento, as células jovens, você vai ter realmente rejuvenescimento facial. Você vai estar dando novas células naquela face da paciente que não tem mais. Ah, mas eu vou usar um bioestimulador de colágeno numa paciente de 60, 55 anos. Para quê? Quem vai produzir o colágeno? Não tem mais célula que dá conta de produzir colágeno. Né? Então, se você não trocar essas células jovens por células jovens, aquela célula daquela pele daquela paciente não vai produzir colágeno. Ah, vai fazer um lift, vai tirar a pele, vai me esticar. Sim, mas vai demorar pouco tempo para voltar a flacidez. Então, o conceito da cirurgia de face que eu aplico hoje, é um conceito que eu aprendi nos Estados Unidos, é rejuvenescer, é julgar célula jovem, para que essas células jovens possam povoar novamente a face e você tem um resultado. Além de reposicionar as estruturas, você tem a harmonização, tem o efeito de preenchimento, porque a face mais murcha do que cai, ela precisa de ser preenchida realmente, mas com uma coisa original. A face perde gordura, ela murcha gordura, você vai colocar a gordura de novo no lugar onde perdeu. Retira a pele em pequenas quantidades e você tem uma pele realmente que você conseguiu rejuvenescer. Você conseguiu dar à pele o que ela precisa, que são células jovens, que produzem colágeno. Né? Bom, era uma pergunta aqui agora, que já estamos caminhando quase para o final do programa. Olá, Samuel, boa noite. A cirurgia, ela corrige papadas e o pescoço de forma plena? Obrigado, parabéns aí pelo programa, não quis se identificar. Sim, corrige papada e o pescoço. A gente consegue, com o avanço da retirada de pele, a gente hoje não tira a pele, eu jogo esse excesso de pele para trás da orelha. Então você tira 2,5 daqui, 2,5 daqui de excesso, jogando para trás da orelha. Então são 5 centímetros. E aquele excesso, que a gente chama de excesso vertical, a gente faz uma pequena incisão na região do sulco mentoniano aqui, né, do sulco abaixo do mento, e retira o excesso de pele residual por aí. Então o resultado é muito bom. Eu gosto muito, é uma cirurgia que me satisfaz muito pelo tempo cirúrgico muito menor do que era de um lifting aberto, o resultado muito melhor e a possibilidade de estar fazendo a harmonização definitiva. Aquilo que você vê os artistas fazer, que tem que ir lá de 6 em 6 meses, de ano em ano, fazer, você faz uma vez só e vai tratar essa pele. Eu tenho paciente que tinha feito laser, paciente masculino, não tinha pelo mais, por causa da barba, né? E esse paciente, depois que eu fiz a introdução das gorduras com célula jovem, o pelo voltou a nascer. Interessante, porque aquela célula é uma chamada, não é uma célula tronco, o pessoal chama de célula tronco, mas na verdade as células que saem da gordura são células pluripotenciais. Elas podem virar célula de pele, célula de nervo, célula de vaso, inclusive folículo piloso. E para a gente finalizar essa entrevista, o paciente deve ter atenção na questão de procurar um profissional realmente qualificado para aquilo que ela está desejando fazer e entender que na maioria das vezes aquele procedimento tem que passar por um procedimento de um médico? Olha, cirurgia plástica é uma especialidade médica. Não tem outra, vamos dizer assim, não tem questionamento sobre isso, né? A cirurgia plástica tem que ser feita pelo cirurgião plástico, médico. Não existe nenhum procedimento, existe uma lei que determina isso, né? Uma lei, que é a Lei 12.842, de julho de 2013, onde especifica muito bem o que cada profissional de cada área pode ser feito. Procedimento invasivo, seja ele preenchimentos, uso de anestésico, lipoaspiração, qualquer procedimento cirúrgico, rompeu a barreira cutânea mucosa, tirando o odontólogo que tem a liberdade de fazer isso na cavidade oral, é procedimento médico. Dentro da medicina, aí a coisa é tratada de igual para igual. O médico, que não é especialista em cirurgia plástica, vai passar pelo Código de Ética Médica. Ah, mas o doutor fulano de tal não é cirurgião plástico, está fazendo cirurgia plástica. Bom, se houver denúncia no CFM ou no CRM, ele vai ter que responder por isso. Né? Porque dentro do CRM existem as legislações específicas, cada especialidade tem as suas abordagens. Né? Por exemplo, lipoaspiração, existe a Lei 8.881, se não me fala a memória, que tem que ser feita por cirurgião plástico, está lá escrito, dentro do Código de Ética Médica. O médico que não é cirurgião plástico estiver fazendo lipoaspiração está incorrendo num erro antiético, né? Ele vai ser processado, pode ser até processado por antiético, né? Ele tem que estar fora da ética médica. Então isso aí tudo é feito. Agora, o profissional não médico,
aí já não é caso, não é do caso do CRM. Os conselhos de cada especialidade, de cada profissão têm as suas determinações, têm as suas, vamos dizer assim, restrições, mas nada é acima da lei. A lei foi publicada, está aí, tem que ser respeitada. Doutor Gustavo, quero agradecer aqui a sua presença, em nome da direção do Sistema MPA de Comunicação, doutor Gustavo Gonzalez, ele que é médico cooperado Unimed, da Equilíbrio Day Hospital. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, trazendo essas informações importantíssimas. Eu não posso deixar de perguntar, viu, Túlio? É um minuto apenas. Como é que está o chafariz por um triz, que a gente tem falado aqui, na cidade de Tiradentes? Essa pousada que é uma pousada diferenciada, para um público realmente que gosta de um bom gosto e um atendimento de primeira. Esse é um sonho da minha esposa, né? Ela sempre, quando a gente... Abraço para a Júnia. Quando a gente mudou para construir uma casa de Tiradentes, e ela já planejou que essa casa seria um prolongamento da casa, fazer essa pousada lá. Hoje nós estamos com 11 unidades, né? 11 acomodações. É uma pousada no centro histórico de Tiradentes, fica ali quase em frente ao chafariz, ou seja, você tem acesso a todos os restaurantes, todos os eventos de Tiradentes a pé, sem precisar tirar carro da garagem. E num lugar que parece um sítio, por incrível que pareça, mesmo o centro histórico é muito tranquilo. E é uma pousada voltada para o público mais romântico, não? Que quer curtir lá agora, né, principalmente em julho, o friozinho de Tiradentes, que estava frio até demais, agora deu uma esquentada. Mas o público gosta do friozinho lá. Os chalés todos têm lareira e o pessoal gosta. Muito obrigado mais uma vez, viu? Parabéns. Obrigado a você, é uma honra ter vindo aqui novamente, né? Ok, muito obrigado. Um abraço a toda a equipe lá do Equilíbrio Day Hospital e a gente espera contar em breve com a sua presença novamente. Muito obrigado. Sem dúvida. Um abraço a todos os telespectadores. Eu lembro a todos que breve essa entrevista vai estar no nosso canal do YouTube. A reprise é sábado a partir de 13h. Para você que nos acompanhou, muito boa noite. Até a próxima terça, se Deus quiser. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.